Olá pessoal, estamos de volta e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre epidemiologia. A primeira coisa que você deve estar pensando é que o Fábio, ginecologista e obstetra, vai falar de epidemiologia, né? E eu vou justificar, na verdade esse é o 4º ano que eu dou aula de epidemiologia, né? Foi um convite que eu recebi há 4 anos atrás, começo um pouco receoso, mas com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo aí a técnica, a maneira de apresentar o assunto, já que a epidemiologia é uma matéria muito mais árdua do que a ginecologia, a obstetrícia e qualquer outro assunto de prática médica, né? A epidemiologia, ela tem a sua importância, representa cerca de 20% das questões à prova e é uma matéria que nós temos muitas vezes menos contato, a gente deixa um pouco de lado, acaba não olhando muito para ela. Durante a graduação são muitas vezes aquelas aulas que você vai, responde, assina a lista e vai embora. E se na faculdade isso funciona, na residência não vai funcionar, né? Porque 20% das questões é bastante, é 1/5, né? Está relacionadas, as questões estão relacionadas com a epidemiologia. E aí, você vai dizer, tudo bem, é importante, mas você dando aula de epidemiologia, pois é. São 2 características que eu gostaria de expor a vocês para justificar a minha presença como professor de epidemiologia. Primeiro, que existem muitas matérias da epidemiologia relacionadas com políticas de saúde, legislação da saúde, regulamentação da saúde, medicina legal, ética médica. Tá? E eu, como disse a vocês, esse ano eu estarei no 5º ano da Faculdade de Direito, espero, se tudo correr bem, ao final deste ano, ser bacharel em Direito. Né? Então, na Faculdade de Direito, você acaba tendo a oportunidade de conviver, de estudar várias dessas leis e ter contato com essa parte jurídica, não é, que faz uma interface com a medicina. E o segundo ponto é que na universidade, não é, depois de fazer a pós-graduação, o mestrado e doutorado, você se torna, se você tem interesse, claro, orientador de pós-graduação. Né? Então, hoje eu tenho a função na universidade de trabalhar como professor, dando aula para os alunos, para os residentes, não é? E como orientador de pós-graduação. Na orientação da pós-graduação, na pós-graduação de maneira geral, você lida no dia a dia, obrigatoriamente, com os estudos epidemiológicos, os desenhos de estudos, a estatística, a bio, também são assuntos muito prevalentes no curso de epidemiologia. Tá? Então, foi juntando essas características, né, que eu acabei de apresentar a vocês, que eu recebi o convite para apresentar também os temas de epidemiologia. Espero poder, da mesma forma, agradá-los com esses temas. Que, repito a vocês, são um pouco mais árduos, um pouco mais difíceis do que os temas. E o número 2, os ganhadores são o curso de atualização, a Aline Duarte Baixa e a Glaia Luiz Carlos Dantas Carvalho, e o livro Zugaib de Obstetrícia, Jimmy Teixeira Acha e Adolfo Alexander Letício da Silva. Tá? O Jimmy e o Adolfo não têm mais desculpas para não estudar obstetrícia. Tudo bem? Então você tem aí, além do livro nosso, que vocês vão receber, o nosso livro de obstetrícia, eu que escrevi os 2 volumes, vocês terão aí o reforço, né, desse livro, que é o livro do Zugaib de Obstetrícia, cujos capítulos, alguns capítulos também fui eu que escrevi.
Tá? Então, na verdade, vocês não têm mais, né, justificativa e desculpas para não ir bem e tirar 10 em obstetrícia na prova de residência. Tá bom? Bom, no final dessa, mostrar para vocês quais são os ganhadores da hora 3. Tá? Então, ainda tem muito material para ser distribuído. Então, a epidemiologia, né, nós temos aí que representa mais ou menos 16,2% das provas, em algumas provas um pouco mais. Não é? E os temas mais importantes de epidemiologia são políticas de saúde do Brasil, estudos epidemiológicos, vigilância em saúde com ênfase em vigilância epidemiológica, medidas de frequência de mortalidade e outros indicadores, bioestatística aplicada à análise de estudos epidemiológicos, saúde e doença, análise de métodos diagnósticos, medicina do trabalho, ética médica e medicina legal. Tá bom? Os temas que serão abordados: vigilância, promoção de saúde e prevenção de doenças, epidemiologia analítica, causalidade e estudos, medicina legal e ética, epidemiologia descritiva e indicadores de saúde, programa de saúde da família, Agência Nacional de Saúde e medicina do trabalho. Tá? Então, estes são os temas que serão abordados ao longo do ano em epidemiologia. Nós vamos começar a falar na aula de hoje a respeito de ética médica e código de ética médica. Então, o conceito de ética é o conjunto de normas que regulamentam o comportamento de um grupo particular de pessoas. Tá? Um grupo de pessoas que tem o seu próprio código de ética. Então, tende com isso a normatizar as suas ações. Os médicos, os advogados, os profissionais de maneira geral, eles têm, esse grupo específico de pessoas, eles têm um manual de comportamento. Um manual de comportamento que são os comportamentos desejados para a prática desse tipo de profissão, de atividade profissional. Tá? Ele representa uma própria moral para um grupo determinado de pessoas. Então, a moral seria geral. Moral estaria relacionado à nação, à religião, à sociedade. Enquanto que a moral, né, ela é imposta, então você nasce e ao fazer parte de uma sociedade, você acaba sendo obrigado a atuar, não obrigado, mas você fugindo desse senso de moral, você pode receber punição com relação a isso. A ética, ela é aprendida pelo indivíduo. Então vocês provavelmente, antes de entrar na faculdade de medicina, não conheciam o código de ética médica. Vocês, por exemplo, não conhecem, imagino que não conheça, o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Porque isso é ensinado. Enquanto que a moral, por ser imposta, ela é algo mais ou menos instintivo. E se ela não for instintivo, isso ao longo da vida te é apresentado, especialmente nos primeiros anos de vida. Tá? O conceito de bioética, a bioética foi criada para assuntos relativos à vida, à morte e à saúde humana. Eles emanam do relacionamento humano cotidiano, bem como do relacionamento médico-paciente. Então, estes relacionamentos, eles têm a ver com a bioética, que é o que lida com esses assuntos relativos à vida, ao comportamento, mas também à morte. Quando nós falamos de ética em pesquisa, nós estamos falando de alguns conceitos. Então, o conceito de autonomia é o respeito à individualidade. Pense, para poder confirmar a autonomia do paciente, um consentimento livre e esclarecido. Sabemos que hoje é quase que obrigatório que se forneça ao paciente, antes de qualquer tipo de atividade médica, de ato médico, um consentimento livre e esclarecido. A autonomia em pesquisa é a proteção a grupos vulneráveis e legalmente incapazes. Então você não vai, por exemplo, fazer uma pesquisa priorizando índios, fazendo uma intervenção em índios, que são grupos considerados vulneráveis. Tá? Você não vai fazer uma pesquisa em crianças, em recém-nascidos, sem o devido cuidado, né, e consentimento da mãe, dos pais dessa criança. Tá? Na pesquisa com seres humanos, você vai ter que ter como preceitos a dignidade, a autonomia e o respeito à vulnerabilidade. Tá? Não é impedimento que se faça esses estudos, mas você tem que lidar com uma série de cuidados especiais visando a garantir as condições adequadas para esses indivíduos. O conceito de beneficência é fazer o bem. Então você vai, antes de fazer uma pesquisa, ponderar os riscos e os benefícios,
tanto os atuais como os potenciais, individuais ou coletivos. Tá? Então você vai avaliar a possibilidade daquele estudo fazer o bem para os indivíduos. Tá? Tem que ter o máximo de benefícios e o mínimo de danos. Você não pode oferecer um trabalho que só tenha malefícios e não tenha benefícios, ou tenha poucos benefícios. Tem que colocar na balança e a balança pesar para o lado dos benefícios. A não maleficência, diferentemente da beneficência, é não fazer o mal. Como exemplo, nós temos a eutanásia em doente terminal. Você tem que garantir que os danos previsíveis serão evitados. Você não vai causar dano a uma pessoa. Tá? E o último conceito é de justiça e equidade. Então, o seu trabalho, a sua pesquisa tem que ter relevância social, tem que ter vantagens para o sujeito da pesquisa, e essa vantagem não pode ser econômica. Tá? Você não pode pagar o indivíduo para participar do estudo, você não pode dar incentivo monetário para que ele participe da pesquisa, tem que ser outros tipos de benefícios que não econômicos, e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis. Então, como eu disse, você pode utilizar populações vulneráveis, mas tem que minimizar o ônus a elas. Então, o instrumento, ou os instrumentos para garantia da ética nas pesquisas são o consentimento livre e esclarecido e as comissões de ética em pesquisa de cada instituição. O Código de Ética Médica, levando tudo isso que nós acabamos de falar em consideração, ele foi escrito, né, com a participação de setores da sociedade e da classe médica. Então, não foram apenas os médicos que escreveram, que redigiram o Código de Ética. Setores da sociedade civil também participaram, expressando ali os seus desejos. Tá? Ele é uma mescla de código moral com código administrativo que regula os aspectos básicos da profissão. Então, ele mostra alguns aspectos que você, do ponto de vista moral, deve seguir e outros aspectos que, de certa maneira, dão os procedimentos necessários para que se exerça a medicina. Ele está em vigor desde abril de 2010 e ele é uma atualização do Código de 1988. O Código de Ética Médica é composto de 14 capítulos e 118 artigos, e eu, claro, não terei condições, nem vocês terão paciência para ouvir os 118 artigos. Tá? A ideia não é discutir artigo por artigo. O que eu fiz foi, dentro de cada capítulo, selecionar os artigos mais importantes, os que mais são cobrados em provas, e apresentar a vocês com uma discussão crítica a respeito desses artigos. Tá bom? Então, comecemos a falar a respeito do Código de Ética Médica. Então, os princípios fundamentais, né? Respeito absoluto pela vida, obrigação de aprimorar continuamente os conhecimentos, a manutenção do sigilo profissional nos relacionamentos. Vocês vão perceber que eu vou falar várias vezes ao longo da aula a respeito de sigilo médico. E percebam vocês que o sigilo profissional ele está como princípio ético, como um dos pilares do exercício da medicina. Tá? Vocês vão entender o porquê isso daqui a pouco. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Reforça o princípio ético do sigilo médico. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Veja, não dá para você dizer assim, eu não usei este exame, eu não solicitei este exame, eu não fiz esse tratamento, porque eu tinha alguma ordem estatutária de um hospital ou de alguma instituição. É sua obrigação utilizar de todos os métodos conhecidos cientificamente para a realização de diagnóstico e tratamento. Tá? Isso é um direito? É um direito, ao mesmo tempo, um dever. Porque se você não faz, você não pode usar essa limitação como desculpa. Porque você é obrigado, né, você tem todo o respaldo, não é porque o convênio vai glosar o exame que você não vai pedir. Não é porque o convênio vai negar o exame que você não vai pedir. O fato de ele realizar ou não o exame não é problema seu. O seu problema é avaliar qual é o exame mais indicado naquela situação.
Se o convênio não autoriza, aí o paciente vai lidar diretamente com o convênio, muitas vezes judicialmente falando. Tá? Ainda são princípios éticos. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativos aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso cientificamente reconhecidas. Veja, você vai respeitar a vontade do paciente. Então, o paciente que diz, eu estou em greve de fome, não quero ser alimentado, você não vai alimentá-lo compulsoriamente. Tá? Você vai obedecer à ordem do paciente, à vontade do paciente. Entretanto, você não precisa fazer nada que vá contra a sua consciência, desde que o tratamento não seja emergencial. Então, vamos supor que o médico fale assim, esse paciente está bem? Está. Ele está rígido? Está, mas ele se nega a se alimentar. Isso, para mim, mentalmente, do ponto de vista moral, do ponto de vista de consciência, é contra aquilo que eu acredito. Então, como ele não está numa situação de urgência, eu passo o paciente para atendimento de outro médico. Digo, olha, eu não vou tratá-lo, porque por mim eu alimentaria. Como eu não posso alimentá-lo, mas isso vai contra a minha consciência, ele não está morrendo, eu vou transferir para outro médico a responsabilidade. Outro exemplo, paciente vítima de estupro. Ela é engravida. Por lei, nós vamos ver, ela tem o direito de realizar o abortamento. Daí ela chega no hospital, bem, não está sangrando, não está em choque, não está nada, ela está bem. Mas ela diz, olha, eu fui estuprada, estou grávida, quero que se proceda o abortamento. Só que na sua consciência religiosa, moral, pessoal, você diz, eu não faço aborto. Por quê? Porque é contra aquilo que eu acredito. Eu vou ficar depois com um ônus religioso até o fim da minha vida. A paciente está bem? Está. Ela está com risco de morrer? Não. Você é obrigado a fazer o aborto? Não. Ah, mas a paciente tem direito. Tem, você vai encaminhá-la para outro médico que faça. Então, a paciente tem o direito de receber o tratamento. Mas você não é obrigado a realizá-lo, salvo se estiver numa situação de emergência. Está claro isso, gente? Bom, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos. É medicina paliativa. É aquele paciente que está entrando em insuficiência respiratória e que você sabe que se você entubá-lo, não vai desentubar nunca mais. Você sabe que é uma medida heróica que você está fazendo, vai prolongar a vida por alguns dias, mas aquele paciente não tem condições de sair do tubo. Você é obrigado a chegar até as últimas consequências do tratamento? Não. Você tem que dar a ele uma vida digna. Muitas vezes o paciente vai dizer, eu prefiro morrer ao lado dos meus familiares. Ou eu prefiro morrer no hospital sedado, sem dor, sem sofrimento. Você vai respeitar a vontade do paciente sem despender recursos e tratamentos absolutamente heróicos. Então, o capítulo 2 fala dos direitos do médico. Dos 14 capítulos, apenas um fala sobre direito do médico. Então, é direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, devendo, nesses casos, dirigir-se ao CRM. Veja, você então está de plantão, você chega para trabalhar no pronto-socorro e você acredita, você vê que ali não tem desfibrilador. Então, você está em instituições em que o tratamento é indigno do exercício da profissão. Você precisa atender naquele pronto-socorro? Não. Você vai comunicar ao CRM, olha, cheguei para dar plantão, plantão de emergência, de pronto-socorro, não tem desfibrilador. Você comunica ao chefe responsável da instituição e não é obrigado a dar plantão. Por quê? É direito seu apontar as falhas e você pode, então, o parágrafo de baixo, o artigo de baixo, é direito do médico recusar a exercer sua profissão onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde do paciente.
Então você vai comunicar ao CRM, você vai comunicar ao diretor clínico do hospital e você não vai ser obrigado a atender naquele lugar. Caso você atenda e aconteça uma tragédia, você não tem como dar desculpa, não tinha este material. Então você está de plantão no pronto-socorro, não tem desfibrilador, não tem drogas vasoativas, chega um paciente infartado, uma parada cardiorrespiratória, você teria que desfibrilá-lo. Você não tem material de desfibrilação, o paciente morre. Dá para você dizer, não, a culpa não foi minha, eu não tinha desfibrilador. Não pode. Porque é sua obrigação verificar isso, comunicar ao CRM e dizer, aqui eu não trabalho. É um direito seu. Tá? É direito do médico decidir em qualquer circunstância, levando em consideração a sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo. Sabe aquela agenda que a secretária do convênio faz, com 5 pacientes em 1 hora? Dá 12 minutos por paciente. Aí você faz aquele atendimento horroroso, nojento, tá certo? E aí você fala assim, não, mas veja bem, o problema não é meu, eu não fiz a anamnese correta, eu comi bola no diagnóstico, porque eu só tinha 12 minutos para atender. Isso foi minha secretária que marcou, isso foi o chefe da escala que mandou anotar, que mandou marcar. Você tem respaldo para isso? Não tem. Porque é seu direito decidir o tempo de consulta. Tá? Você vai decidir quanto médico o tempo necessário para cada consulta. Tá? É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários ao ditame da sua consciência. Exemplo, realização de aborto. Capítulo 3. Responsabilização civil e criminal por atos que são considerados como crimes ou contravenções penais pela legislação do país. É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. Isso é complicado porque com a lei do ato médico isso ficou muito disperso. Tá? A lei do ato médico tentava regulamentar o que era ato médico e o que não era. Né? Hoje em dia tudo isso ficou acabando sendo como de uma equipe multiprofissional. Tá? Mas se é um ato comprovadamente médico, você não pode delegar a outros profissionais esses atos ou atribuições. É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo risco à vida do paciente. Tá? Você tem uma greve, você está respaldado por decisão majoritária da categoria. Você está de greve, dá para o médico do pronto-socorro aderir à greve e faltar do plantão? Não. Mas eu estou de greve. O mínimo da escala de emergência tem que ser cumprido. Eu tenho 4 médicos na emergência, só vão atender 2. Ok, mas vai ter atendimento. Então tem que ter uma escala mínima de médicos na emergência, na urgência. Tá? É vedado ao médico afastar de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado de seus pacientes internados ou estado grave. Você é o único médico da UTI. O único médico. Daí, na hora do almoço, você sai para almoçar e deixa lá os pacientes sob supervisão da enfermagem. Pode isso? Não pode. Mas como é que eu vou almoçar? Almoça dentro da UTI. Você não pode sair e deixar os pacientes. Tá? É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença do substituto, salvo por justo impedimento. O plantão, não dá para você terminar às 19 horas e dizer assim, estou indo embora. Mas quem vai te render? Não sei, ele não chegou, o meu horário era até às 19 horas, eu estou indo embora. Pode isso? Não pode. É infração médica, infração ao Código de Ética. Tá? Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, com aquela letra bonita que vocês aprendem a ter na faculdade, sem a devida identificação de seu número de registro, da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos. Então eu lembro que quando eu me formei, a gente, borrando a roupa íntima, para não dizer outra coisa, dava aquela carimbada meio torta, assim, tipo... a borrar o nome e ninguém vê que estava carimbando. Estupidez, né? Estupidez. Você, uma vez que está de plantão, você é o responsável pelos atendimentos, mesmo que não tenha carimbo, o que é considerado a assinatura ou o carimbo não legíveis é considerado uma infração, né? Você é o responsável, você vai ser achado caso haja algum tipo de
de problema, de erro no atendimento, tá bom? E também não deve, claro, né, você deve ter amor ao seu CRM e não sair por aí carimbando folhas em branco, prescrição em branco, se você não sabe quem é a pessoa que vai preencher essas folhas. É vedado ao médico descumprir legislação específica no caso de transplante de órgãos e tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Então, no caso de utilização de métodos de reprodução assistida, esses métodos não devem conduzir à ocorrência de embriões supranumerários. Então, eu vou fazer uma FIV e vou gerar aí 30 embriões. Aí eu transfiro 2 e ela engravida. Esse monte de embrião. Então, você tem que criar embriões com uma certa parcimônia, com certo cuidado. Tá? Não deve fazer alguma coisa para ter dezenas de embriões guardados. O médico não deve realizar a procriação com nenhum dos seguintes objetivos: criar seres humanos geneticamente modificados, criar embriões para investigação, criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia, ou para originar híbridos ou quimeras. Então, não pode fazer experimento com células de embrião humano, a não ser aqueles embriões que foram descartados, que tinham primariamente uma intenção reprodutiva. Eles não foram criados exclusivamente com a intenção de pesquisa. Tá? Não se pode fazer sexagem, não se pode fazer eugenia, não se pode fazer clone humano. Tá? Isso tudo é proibido de acordo com o Código de Ética. É vedado ao médico intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética. Então, é realmente a manipulação destas células. Direitos humanos. Então, os direitos humanos foram baseados na Declaração de Tóquio, que foi feita em 75, sobre a participação de médicos em processos desumanos, degradantes ou cruéis. É vedado ao médico deixar de denunciar prática de tortura ou procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las ou ser conivente com quem as realize, ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Dizia-se que, na verdade, na época da ditadura, do governo militar aqui no Brasil, existiam médicos que participavam das sessões de tortura ou que muitas vezes atestavam algo diferente daquilo que era verificado nos cadáveres. Então, o cadáver ele tinha sido, de alguma maneira, torturado, ele acaba evoluindo para a morte, o médico ia lá e atestava como suicídio, por exemplo. Tá? Então, não precisa o médico praticar a tortura. Se ele for conivente à realização dela, isso já é suficiente para que ele seja condenado por infração ética. É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente. É isso que eu disse para vocês. Tá? O paciente, mesmo em greve de fome, se ele estiver bem, não deve ser alimentado. Tá certo? A menos que ele esteja numa hipótese de risco iminente de morte. Então, se ele entra em coma e está numa situação de emergência, você pode atendê-lo, você pode alimentá-lo. Tá? Se não é situação de emergência, não pode alimentá-lo. Capítulo 5, relação com pacientes. Fundamentado num princípio da autonomia do paciente, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Veja, o paciente ou seu responsável é obrigado, você é obrigado a respeitar o direito deles. Tá? Os exames, a modalidade terapêutica. Tá? Essa história de representante legal, muitas vezes traz algumas dúvidas. Então, o caso mais típico da testemunha de Jeová, onde você tem a criança, 3, 4 anos, que necessita receber sangue e os pais não autorizam. Se ele estiver especialmente em risco iminente de vida, tá, você pode pedir a solicitação ao Ministério Público, o Ministério Público muitas vezes te dá autorização para realizar o tratamento. Se for uma situação de urgência e emergência, teoricamente, você não precisa dessa autorização, porque você está numa situação de salvar vidas. Você poderia ir contra a vontade do paciente ou mesmo a vontade do responsável.
Tá? Mas é de bom tom, até para sua proteção, que você solicite uma liminar junto ao Ministério Público. Fala, mas isso aí vai demorar 5 anos. Não, os pedidos de liminares são julgados como emergência e o resultado sai em 1 a 2 dias no máximo. Tá? É vedado ao médico deixar de atender paciente que procure os seus cuidados em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Aqui a medicina é considerada um sacerdócio. Você está jantando, comemorando o aniversário de casamento com seu marido, com a sua esposa. Cai um fulano duro do seu lado. Você é obrigado a interromper o seu jantar para atendê-lo? É. Você está viajando em classe econômica, está indo para a França, lá, visitar os familiares dos, infelizmente, mortos. Daí, aquela, né, atenção, senhores passageiros, se encontra algum médico a bordo, por favor, se identificar pela chamada de comissários. Aí você fica 5 segundos em silêncio, né, pensando, vai ter outra pessoa, vai ter outra pessoa, vai ter outra pessoa. E em 10 segundos ninguém aperta a chamada de comissário, aí vai você lá, né. Você vai lá, atende o paciente. Você pode deixar de atender o paciente? Não pode, é obrigação sua. Você tem que receber alguma coisa pelo atendimento? Não. A companhia tem que te dar um upgrade para você ir lá na primeira classe? Não. Não. Isso já tem jurisprudência, mostrando o médico entrou com pedido de ressarcimento junto à Justiça. A Justiça disse que não era consulta médica, que era uma situação de urgência. Portanto, não é obrigação da companhia ressarcir o médico. De bom tom, pessoas educadas te ofereceriam um outro trecho de viagem, te mudaria de... né, olha, agora o senhor vem aqui terminar a viagem. Torça para acontecer isso no começo da viagem, né? Porque você está chegando lá, falta meia hora para chegar no destino, você vai ficar lá, não dá nem tempo de esticar a perna direito. Tá bom? Então, é vedado ao médico deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação possa lhe provocar dano. Então, você deve sempre oferecer ao paciente a informação correta. A avaliação de que a informação vai causar dano é muito difícil. Tá? Então, geralmente, em regra, você fornece ao paciente todas as informações necessárias. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste. Então, não pode fazer eutanásia. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer os cuidados paliativos, sem, entretanto, empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis. Tá? Então, veja, aquilo que nós falamos, não pode fazer eutanásia, mas, ao mesmo tempo, não tem que chegar a medidas extremas para tentar prolongar a vida do paciente. Capítulo 7. Relações entre médicos. Diz respeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente. Você é residente, você é R1. Você vai lá e faz uma prescrição. Chega o preceptor e vê que a prescrição não está adequada. Ele quer mudar a sua prescrição. Ele pode? Só pode se ele te comunicar. E só pode se realmente aquela mudança vai ter benefício para o paciente. Não é porque você é R1 e ele é preceptor que ele pode fazer o que ele quiser com a sua prescrição. Ele até pode, mas tem que te comunicar, dizer, olha, você está em momento de aprendizado, a melhor maneira de tratar é essa, aquela. Tá bom? Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente. Então, eu no consultório eu trabalho com reprodução assistida. E eu recebo pacientes frequentemente de outros médicos ginecologistas que mandam pacientes para fazer tratamento para engravidar. Eu faço o tratamento, posso continuar a fazer o pré-natal? Não. Eu tenho que encaminhá-la de volta para o médico. Por 2 razões. Primeiro, porque o código de ética manda. E segundo, porque seria um tiro no meu pé. Porque se o colega me manda o paciente, ela engravida e eu faço o pré-natal, não o devolvo, ele nunca mais vai me mandar paciente. Ele vai dizer que eu estou roubando pacientes dele. Então, isso nunca deve ser feito. Primeiro pela questão ética, depois pela questão de bom senso profissional da sua parte. Tá? É proibido ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico de seus pacientes sobre sua responsabilidade ao sair no fim do seu turno. Sabe passar visita? Passar o plantão é obrigatório. Passar plantão não é simplesmente uma formalidade.
Ah, vou passar o plantão. Não, você tem que informar as condições clínicas do seu paciente. Passar plantão, passar visita é obrigatório na troca de plantão. Capítulo 8, remuneração profissional. É vedado ao médico agenciar, aliciar, desviar para a clínica particular paciente atendido no sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos em sua clínica privada. Então, veja, você atendeu o paciente no serviço do SUS, eu estou lá atendendo no Hospital das Clínicas. Chega um paciente mais bem diferenciado, eu faço o atendimento, e aí, de alguma maneira, eu tento aliciar o paciente. Dizer, olha, a senhora está vendo aqui as filas que tem de atendimento, aqui para conseguir um exame, a senhora vai demorar aí 1 mês, na melhor das hipóteses. A senhora não quer fazer tudo mais rápido, ser atendida no ambiente com ar-condicionado, cafezinho na recepção, é aqui perto, dá uns 300 metros daqui, o que a senhora acha? Vai, acha lá, o que eu acho? Eu acho o senhor muito simpático. Então tá bom, e dá o endereço para eu procurar no consultório. Posso fazer isso? Não posso. Tá? Explicitamente eu não posso, está no Código de Ética. Tá? É vedado ao médico cobrar honorários de pacientes assistidos em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração como complemento de salário. Né? Você vai fazer um parto, hoje em dia não acontece mais isso, antigamente acontecia. Você vai fazer um parto, bem antigamente, né? Eu ouço falar, na minha época, enquanto residente médico, já não se fazia. Se pagava cesárea, mas não se pagava laqueadura. Então você combinava com o marido, olha, eu vou fazer a cesárea e a laqueadura é por fora. Laqueadura o senhor me paga, porque isso não vai ter remuneração. Pode fazer isso? Não pode. Você não pode cobrar de paciente que está sendo atendido pelo SUS, nem pedir complementação de honorário. Tá? É vedado ao médico exercer a profissão com... Isso aqui saiu no Fantástico. É fantástico. Está aí. É vedado ao médico exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica. Não pode. Daqui a pouco eu vou ler aí uma questão a próteses e órteses. Então, é vedado ao médico exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes, cuja compra decorra de influência em virtude da sua atividade profissional. Não pode. Está no Código de Ética há muitos anos. E agora saiu na mídia mais uma razão para baterem na gente. Tá bom? É vedado ao médico estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de descontos ou consórcios para procedimento médico. Isso era comum há algum tempo atrás. Pacientes se reuniam e faziam consórcios para cirurgia plástica. Não sei se vocês sabem o que é consórcio, mas consórcio é muito comum em carro. Você junta lá 10 pessoas, divide o preço dos carros em 10, todo mês as 10 pessoas vão pagando a taxa, e geralmente é fornecido um carro por sorteio e um carro pelo lance mais alto. Tá? Não pode fazer isso para atendimento médico. Se fazia há um certo tempo atrás com relação às cirurgias plásticas. Medicina não é comércio. De acordo com o CRM, não deve ser visto como comércio. Capítulo 9. Visa proteger o médico de pressões externas, principalmente de familiares, empregadores e planos de saúde. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O que é motivo justo? Vamos lá. Imagine uma situação onde você faz um teste de HIV num homem e esse teste vem positivo. Aí você diz para ele, olha, o senhor precisa comunicar à sua esposa. Ela precisa saber e vocês precisam usar camisinha. Ele diz assim, não vou falar. Olha, mas o senhor precisa falar. É importante para ela, é importante para a saúde dela. Ele diz, não vou falar. Você pode comunicar o fato à paciente? Pode, por um motivo justo. Então você está atuando diretamente em defesa de um terceiro. Ok?
Dever legal, você vai comunicar compulsoriamente uma doença. Então, as doenças que são obrigatoriamente, compulsoriamente de notificação, né, você está revelando o sigilo, mas é por um dever legal. E o consentimento é quando o próprio paciente dá autorização de você revelar as informações que constam nos documentos. Tá? Parágrafo único, presta atenção nisso. Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente tenha falecido. Fulano, cantor de rock internacional, faleceu pela infecção do HIV/AIDS. Todo mundo sabe. A mídia já... Você, como médico, pode ir lá e falar, não, realmente, o paciente era portador de HIV, morreu por conta de uma complicação respiratória. Você pode falar isso? Não pode. Mas todo mundo sabe. Fulano já morreu até. Não pode. Você, quanto médico, vai se abster de qualquer comentário. Quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Se você for testemunha da defesa e interessar aquele que está sendo defendido, o paciente, que você declare o que está acontecendo, ele te dá autorização e você declara. Agora, se o paciente não quer que você declare nada, é prejudicial a ele você dizer alguma coisa. Você é chamado na frente do juiz. Você pode sentar e abrir a boca e falar até a língua da calo? Não pode. Tá? Você vai dizer, olha, meritíssimo, infelizmente não posso responder as perguntas por uma questão de sigilo profissional. Você vai sair dali preso? Não vai. Então você é obrigado a comparecer, mas você vai dizer que não tem nada a declarar. Tá? Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Vamos dar um exemplo. O paciente realizou aborto. Aborto é crime, certo? Realizar aborto é crime. Né? E aí uma pessoa do hospital, não se sabe quem, vai lá e denuncia para a polícia. Fala, olha, essa mulher que chegou no pronto-socorro, ela cometeu aborto. Aí a polícia vai no hospital e te interroga. Doutor, por que ela está internada? O que você vai responder? Não sei. Mas ela estava com sangramento quando ela chegou? Não posso falar. É verdade que ela provocou o abortamento? Não posso falar. Mas é a polícia que está te procurando? Não importa. Você não deve abrir segredo em alguma coisa que vá prejudicar o seu paciente. O paciente disse que matou fulano. Chega lá todo machucado porque brigou com fulano e matou o fulano. Você deve atender o paciente e ligar para a polícia? Ó, tem um criminoso aqui na sala. Não pode. Mas ele matou alguém. Não pode. Você não é polícia, você é médico. Não pode. Tudo bem? É vedado ao médico revelar informação confidencial obtida quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições. Veja, o empregador fala assim, olha, eu quero saber se essa mulher que vai ser contratada está grávida. Você pode comunicar a ele que ela está grávida? Não pode. Não pode. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento. Veja, paciente de 16 anos vai te procurar no consultório querendo pílula anticoncepcional. Você pode prescrever pílula para menor ou tem que chamar o pai para consentimento? Você pode prescrever. Paciente de 17 anos chega ao pronto-socorro em estado de abortamento. A mãe vai junto. O paciente pede para que a mãe não entre na consulta. Você atende a mulher, abre a porta, a mãe pergunta, e aí, doutor, o que a minha filha tem? Você pode dizer para a mãe dessa filha de 17 anos o que ela tem é um aborto? Não pode. Não pode. Tá? É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em geral. Não pode expor o paciente, mesmo com autorização dele. Tá? Não pode levar para congressos, para apresentações, fotos de pacientes que possam identificá-lo. Capítulo 10. Reforça a importância da documentação expedida pelo médico.
É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. É aquele atestado médico para academia, aquele atestado médico para piscina. Então, dá para você fazer aqui um atestado para mim, dizendo que eu estou apto? Não. Pô, o senhor é chato, sou. Demorou 6 anos para ter CRE, mais 3 de residência, mais 4 de pós-graduação, e não. Não, vai no meu consultório, senta lá, te examina e faço. Tudo bem? Atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente. Então, se você não atendeu o paciente, você não prestou assistência, você não sabe a doença, você não sabe a causa-morte, você não pode atestar o óbito, a não ser que você seja plantonista ou médico substituto. Tá? Ah, eu estou em casa dormindo, me liga uma família, olha, Fábio, sabe fulano de tal, nosso parente, ele faleceu, nós queremos atualizar, deixar mais rápido o processo, você não pode atestar o óbito? Não. Pô, mas quebra esse galho. Não sei o caso, não atendi o paciente, não era médico do paciente, não sei a sua doença, não sou plantonista. Não pode. É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Esse prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição. O prontuário é do paciente. Então, é vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia, bem como deixar de lhe dar explicações à sua compreensão. O paciente é dono do prontuário, ele tem direito a acesso ao prontuário a qualquer momento. Se ele quiser o prontuário, você vai dar uma cópia para ele e vai guardar o prontuário com você. Você é o guardião oficial do prontuário. Mas você tem que oferecer para ele a possibilidade dele ver o prontuário e dele tirar cópias. É vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente, para atender ordem judicial para sua própria defesa. Então, está sendo julgado por algum problema. Você pode dar o prontuário para o advogado? Não pode. Tá? Então, quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico, que também estará sobre a vigência do sigilo médico. Tá? Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Você pode usar o prontuário para sua defesa, mas tem que pedir sigilo profissional. Não pode sair declarando para todo mundo o que está acontecendo. Capítulo 12. Aqui se reúnem os principais princípios da ética em pesquisa. Então, é vedado ao médico realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador, manter vínculos de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo. Imagina que eu quero testar um novo antihipertensivo. Eu pego 2 grupos. Um grupo usa um antihipertensivo novo e o outro grupo usa o quê? Algum antihipertensivo já conhecido. Eu não posso dar para um grupo de hipertensos o placebo, porque eu estou deixando de tratá-los. Eu não posso deixar de tratá-los. Eu vou tratá-lo com a droga eficaz. E vou comparar a nova droga com relação da droga conhecida, não com relação ao placebo. Tudo bem? Publicar isso aqui na universidade é um problema. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha realizado. Praticar a medicina no exercício da docência sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal. Deve-se zelar pela dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento. Veja, o paciente tem que consentir. Ah, mas ele está num hospital-escola. Não importa, ele tem a sua individualidade. Situações que a gente ouve falar, que eu já ouvi falar, inclusive, no lugar que trabalho, tem aquele grupo de 5 alunos, dos 5 alunos, 3 realizam um toque vaginal na paciente. Como assim? 3 alunos vão tocar a paciente? Não faz nenhum sentido isso. Você tem que preservar a intimidade, respeito à paciente. Você pode deixar um aluno examinar com o consentimento dela. Olha, né, mas o mínimo de cuidado, o mínimo de respeito. Tá?
Capítulo 13. Princípios de conduta moral num cotidiano específico. Então, é vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento. Então, bem-estar. Sou eu convidado a falar no bem-estar, antes da Fátima. Posso ir? Posso. Só que eu não tenho que fazer consultas médicas, não tenho que fazer autopromoção. Eu tenho que ir lá exclusivamente com o intuito de informar, de ensinar, de educar. Isso eu posso. É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. É o que eu disse para vocês, não pode. Isso que se faz muitas vezes, né? Liga lá, doutor, eu estou aqui com um corrimento, tem um cheiro horrível. Isso ninguém faz, né? Tinha uma lenda, na verdade, antigamente, muito antigamente, tinha uma triagem que era realizada no pronto-socorro, e nessa triagem ficavam todas as pessoas juntas. Então se fazia triagem por especialidade. Aí se fazia assim, na minha frente, todas as pacientes com corrimento. Metade ia embora. Na minha frente, metade das pacientes que têm aí suspeita de gravidez. A outra metade ia embora. Então não pode. Não pode. Absolutamente errado. Tá? Você não vai revelar, você não vai ofender a paciente com esse tipo de informação. Tá? Deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição no CRM. Por último, capítulo 14, disposições gerais, os médicos que cometerem faltas graves previstas nesse código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. Eu vou discutir com vocês algumas questões. Federal de Pernambuco. De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do médico deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente. Besteira, né? B. Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo paciente ou seu responsável legal. É direito do paciente pedir uma segunda opinião e pedir para que você participe dessa avaliação. C. Receber remuneração pela prestação de serviços profissionais a preços vis ou extorsivos, inclusive através de convênios. Não pode. Tá? Não pode. E recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente. Nós lemos isso, eu falei disso com vocês, portanto, isso é um direito do médico, alternativa D de dragão. Unicamp 2005. De acordo com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Cabe ao médico comunicar ao CRM, com discrição e fundamento, fatos que caracterizem possível infringência do Código por parte de colegas. Veja, então, o médico tem que ter discrição, tem que ter fundamento, mas tem que comunicar fatos ao CRM. Tá bom? É atribuição do médico denunciar às autoridades quaisquer formas de poluição ou deteriorização do meio ambiente prejudiciais à saúde e à vida. Verdade. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, com ou sem caráter filantrópico, mesmo que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas da Constituição. É verdade, eu faço meu cadastro no hospital, cumpro os requisitos que ele solicita e eu posso internar pacientes para acompanhamento nesses hospitais. Eu não preciso obrigatoriamente ser um médico plantonista, ser um médico vinculado à equipe. Tá bom? É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, então o prontuário é do paciente, é direito dele, e é vedado ao médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Não é vedado, é permitido ao médico isso, portanto a alternativa incorreta que deveria ser assinalado é E de elefante. De acordo com o Código de Ética Médica, são direitos e deveres do médico, exceto
O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção do seu trabalho. É aquilo que nós conversamos. Tá? Então, ele não pode renunciar à sua liberdade. Tá? Ele tem o direito, ele tem a liberdade de executar aquilo que ele acha de melhor para o paciente ou aquilo que comprovadamente na ciência é considerado melhor para o paciente. Tá? B. O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado em qualquer circunstância prestar serviços profissionais a que ele não o deseje. Mentira. Se for uma circunstância de emergência e urgência, ele tem sim que oferecer tratamento. Tá? Então, como ele pediu o exceto, né, o incorreto é a letra B de bola. C. O médico deve denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição ou deteriorização do meio ambiente prejudiciais à sua saúde e à vida. Verdade. E o médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. Também é verdade. As seguintes alternativas constam do Código de Ética Médica no capítulo de transplantes, exceto o Código de Ética Médica faculta ao médico a retirada de órgão doador vivo interdito ou incapaz, desde que o procedimento for realizado por seu procedimento legal. Na verdade, não. Tá? Não há essa faculdade para o médico. Mesmo que o paciente seja interdito, né, que seja interditado, que esteja internado numa clínica de reabilitação penal, ou mesmo se ele for incapaz. Tá? É dever do médico explicar ao doador ou seu responsável legal e ao receptor ou seu responsável legal, em termos compreensíveis, os riscos de exames, cirurgias e outro procedimento. É verdade, ele tem que explicar quais são os riscos do procedimento. É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou tecidos. Claro que é verdade. E é vedado ao médico participar do processo diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do doador, quando pertencente à equipe de transplante. Ele não pode agir com esse viés. Se ele é da equipe de transplante, ele não pode atestar o óbito. Tem que ser outros médicos que atestam o óbito e ele atua apenas como médico do transplante. Tá bom? Na hora 3, vamos apresentar os ganhadores. Então, os novos ganhadores. O curso de atualização. Letícia Peixoto Lessa, Rafael Berger Faraco. E os livro de obstetrícia do Zugaib, Maílson Roberto da Cruz e Samia Rogatti Scalil. Tá bom? Vocês terão aí outros sorteios ao longo do dia. Eu agradeço a vocês a sua paciência, a sua companhia. Espero que nós tenhamos ao longo do ano um ano bastante rico, um ano que seja bastante proveitoso no sentido das informações que nós daremos. E vocês terão a oportunidade, então, de me encontrar nas aulas de obstetrícia, nas aulas de epidemiologia, aulas muitas vezes, na maioria das vezes, aqui ao vivo, desde São Paulo, em algumas situações, em aulas que serão disponibilizadas pela área restrita do aluno. Tá bom? Eu, para terminar, desejo aí parabéns a todo o Medicel por esses 10 anos, a toda a equipe Medicel, pelo trabalho, pelo apoio que dá a nós professores, e desejo vida muito longa, não para vocês no cursinho, mas para o Medicel, para quem está chegando nos próximos anos, tá bom? Um grande abraço, um bom almoço e até as próximas semanas.